Oi, pessoal, tudo bem? Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica, terapeuta floral. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como funciona o meu atendimento com terapia floral, com baralho cigano terapêutico, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje a gente vai conversar sobre como lidar com os nossos erros. Mas antes da gente começar a explicação desse vídeo, a gente vai fazer uma prática energética para que a gente possa obter um equilíbrio maior ao pensar nos nossos erros, principalmente quando eles nos fazem muito mal. A gente errou, fica pensando muito naquela situação e sente uma angústia, uma ansiedade. Então a gente vai fazer essa prática que é para liberar essas tensões. Então, primeiro a gente vai posicionar as mãos no mudra, que é o mudra do ar, que é o Vayu Mudra. Como a gente faz isso? A nossa mão vai ficar nessa posição, ó. O polegar vai vir por cima do indicador nas duas mãos, tá? Aí você respira profundamente. Essas duas mãos você vai depositar sobre os seus joelhos e vai respirar profundamente 3 vezes. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, expira pela boca. Esse mudra, que é o Vayu Mudra, ele é um mudra que ajuda a acalmar as tensões, a ansiedade. E também ele é muito bom para o sistema digestivo. Então eu gosto de fazer ele quando eu fico com uma sensação ruim quando eu errei, ou que eu fico com raiva, com uma sensação de que eu não digeri algo. Então esse mudra ajuda. Então depois que você fez esse mudra, você vai desfazê-lo, vai colocar as mãos sobre o seu chakra cardíaco aqui no peito e vai repetir a seguinte frase: eu não sou os meus erros. Eu sei que eu errei e eu estou em processo de aprendizado. Eu aceito que errei e me coloco à disposição para aprender com os meus erros e crescer com eles. Eu não sou os meus erros. Respira profundamente. E aí a gente já começa com a primeira sugestão de hoje, que é: aceite que você errou. Quando a gente comete um erro, um engano, um equívoco, às vezes dá uma dificuldade, sobretudo pelo nosso ego mesmo, de admitir que nós erramos, que nós tivemos um comportamento equivocado. E isso é mais ruim ainda, porque isso não faz com que a gente tenha um aprendizado daquela situação. Porque quanto mais você nega que você errou sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, mais difícil fica avançar para o primeiro passo. Então é preciso que você admita que você errou, que você olhe para o seu erro com humildade e aceite que você errou. Quando você aceita, fica muito mais fácil de lidar com aquela situação. Então, o primeiro passo, quando você erra, quando um erro tá te remoendo, aquilo tá fazendo mal para você, aceita que você errou. É o primeiro passo. Aceita, eu errei, tá? Depois, o que que você vai fazer com essa informação? O segundo passo é você não ficar se punindo. Se perdoe. Você cometeu um equívoco. Às vezes a gente se pune muito, e eu falo por mim também, porque durante muito tempo, quando eu errava, e até hoje em dia acontece, eu fico me punindo, achando que eu sou uma pessoa muito ruim porque eu errei sobre alguém, sobre algo, sobre alguma situação. Só que é importante a gente olhar para aquele erro, se perdoar e fazer aquele exercício do começo, se colocar numa postura de aprendizado e se perdoar por aquilo, porque quando você aceita, assume que você errou, você se perdoa pelo erro, e é aí que você vai trabalhar nele, né? Então é preciso se perdoar, é preciso olhar para aquele equívoco, para aquele erro e se perdoar pelo que fez, né? Como a gente pode fazer isso? O Ho'oponopono ajuda bastante. Faz de novo o exercício do Vayamudra, né? Coloca os dedos assim e fala o Ho'oponopono.
Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Para esse erro que você cometeu, né? Para ir liberando as tensões e liberando essa sensação ruim que você está sentindo. E aí você pode avançar para o terceiro passo, que é você escrever sobre o erro e qual foi o seu aprendizado com ele. Deixa eu contar para vocês uma história breve. Uma vez eu cometi um erro e eu fiquei muito mal por causa dele, né? E fiquei assim, me sentindo péssima, horrorosa, sabe? Falei, como é que eu fiz isso? Como é que eu pude agir dessa forma? Como é que eu cometi esse erro? E aí eu conversei com umas amigas minhas também que são terapeutas, expus para elas, comentei com a minha família sobre o erro que me fez mal. E uma das coisas que me ajudou muito foi escrever sobre o erro e qual foi o aprendizado. E o mais interessante é que eu tirei uma lição tão rica daquele erro, tão rica de aprendizado, de autoconhecimento. Eu aprendi, por exemplo, que no meu caso, o erro foi cometido com o intuito de agradar, com o intuito de ser aceita por alguém, por uma situação que parecia ser legal aos olhos de determinada pessoa, e eu fui lá e cometi o erro. Então, por trás daquele erro cometido, tinha uma sensação de ser aceita, um medo de ser rejeitada, querer ser aceita pelo outro. Então, eu aprendi sobre traços do meu comportamento que eu preciso trabalhar e vou trabalhando. Então, escrever sobre o erro é muito interessante porque a gente tira aprendizado sobre ele. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de escrita terapêutica, né? Eu já falei para vocês em vários vídeos aqui do canal, vou deixar aqui listado, porque a escrita, ela te ajuda a materializar as coisas, ela te ajuda a sair do mental e ir para o físico. E quando você escreve, você consegue ter uma noção maior do que aconteceu com você. E aí você consegue retirar os aprendizados. Então, na próxima vez que você errar, tiver com dificuldade de digerir esse erro, escreva sobre ele no papel. Tire os aprendizados, entenda seu comportamento, observe padrões de erros de comportamento. E aí depois, se você quiser, você pode queimar o papel fazendo o Ho Oponopono. Pega o papel, coloca fogo, não vai tacar fogo na casa, tá? É pouco fogo. E vai, enquanto aquela chama queima, aquele papel vai queimando, intencionando, né? Para você liberar aquela tensão, aquela energia acumulada. Intenciona, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, para que aquela energia se libere com a chama, tá? Então isso ajuda bastante. Então escrever é um passo legal para que você que tem dificuldade de lidar com seus erros. A próxima sugestão é para você entender que você não é perfeito, que todo mundo erra, todo mundo comete equívocos na vida. Às vezes a gente acha, né, que a gente tem que ser perfeito, perfeita e não pode errar em nada. Eu falo por mim também, porque eu tenho esse tipo de comportamento. E aí eu fico pensando, nossa, mas quem seria eu se eu não errasse? Quem eu seria se eu não aprendesse? Porque vocês já viram, assim, é claro que a gente tem duas formas de crescer, ou pela observação ou pela experiência. A gente pode observar os erros dos outros e aprender com eles, ou a gente pode errar, ter as nossas experiências e aprender com elas. Existem esses dois modos. Os dois são muito bons, importantes, mas pela minha experiência eu vejo que quando eu mesma erro, quando eu mesma cometo equívocos, eu aprendo mais, né? Então é que você sai daquela zona de conforto de só observar o outro para aprender. É muito bom se a gente não precisasse passar pelas experiências e só observasse e aprendesse, mas nem sempre é possível. Às vezes é preciso passar por aquilo para tirar um aprendizado real, né? Então a gente precisa entender que não há perfeição na vida, né? Não há perfeição na situação do dia a dia. A gente erra, todo mundo erra, comete erros e equívocos. O mais importante é você aprender com esses erros que você cometeu, né? Você crescer a partir deles, porque é muito fácil errar, fazer coisas erradas e não mudar nunca. Isso qualquer um faz, né? Agora, você ir lá no seu problema, olhar para ele e encarar, isso é para poucos. É para quem está interessado em autoconhecimento, é para quem quer crescer. Né? Então, olhar para o erro e aprender com ele e não cometer ele novamente é para quem quer crescer, estar comprometido com o seu desenvolvimento. Então, lidar com os erros também, gente, muitas vezes é ter comprometimento com o seu desenvolvimento. Quando você se compromete, você vai olhar para o seu erro com mais responsabilidade, porque você está comprometido e comprometida em crescer. E a próxima sugestão de hoje é: se desapegue do erro. Às vezes a gente lá entendeu, fez os exercícios, viu que errou, aprendeu com o erro, agora é hora de soltar, desapegar.
Angélica, mas eu não consigo esquecer esse erro. Ele me atormenta, eu fico lembrando o tempo inteiro, tá me dando uma sensação de angústia, uma dor de estômago. Eu sugiro para você os florais de Bach para te ajudar. Como? Depende muito do que você está sentindo. Por exemplo, às vezes pessoas que erram com alguém em alguma situação sentem muita culpa. Ah, eu errei, olha o que eu fiz, eu sou péssimo, sou mal. Toma Pine, é um floral muito bom. Pessoas que erram e são muito perfeccionistas. Nossa, como é que eu errei aquilo? Logo eu, né? Como se não pudesse errar, como se não pudesse fazer coisas erradas. Toma um floral chamado Rock Water, que ele ajuda a tirar, sabe, essa dureza, flexibiliza, solta, né? O Rock Water te ajuda a flexibilizar mais, tá? Sair dessa coisa pedra, dura, difícil, né? Tem que ser desse jeito. Então o Rock Water é um floral excelente. E se você sentiu que você precisa de ajuda terapêutica para lidar com seus erros, para lidar com os outros desafios da vida, eu tô aqui para te ajudar. Então é só você entrar aqui na caixa de descrição, como eu falei no início, e conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Bom, pessoal, então essas são as sugestões do dia para você aprender a lidar com seus erros, para você se acalmar, flexibilizar-se com eles e seguir uma vida mais tranquila e mais equilibrada. É isso que eu desejo para você de todo o meu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!